E hoje nós trouxemos 3 médicas veterinárias muito influentes e importantes nessa área. E eu vou pedir para cada uma se apresentar agora para vocês. E em seguida a gente vai dando sequência no nosso bate-papo. Boa noite, pessoal. Me chamo Kaisa Albuquerque Folador Nunes. Eu sou nutróloga veterinária desde 2020. Atendo a especialidade de monogástricos, mas especialista em ruminantes. E hoje sigo o caminho de nutrologia em cães e gatos. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Verônica Vieira, sou médica veterinária gastroenterologista, nutróloga e endoscopista de cães e gatos. Foco mesmo nas dietas terapêuticas, visando a parte mesmo de nutrição com alimentação a patologias, como câncer, doença inflamatória intestinal, entre outras. E eu sou a médica veterinária Raíze, eu sou graduada pela Unesp, pelo Centro Universitário do Espírito Santo, sou pós-graduada pela FAMESP em nutrição de cães e gatos e animais exóticos. Perfeito, agora a gente vai dar sequência no nosso bate-papo. Você é o que você come, então a gente vai em relação a isso. Os animais eles precisam de uma dieta equilibrada, balanceada e voltada para a saúde animal. Por quê? Dessa forma a gente vai conseguir voltar à idade correta para a longevidade. Como significa isso? O animal, ele, por exemplo, vive 15 anos, um cão de porte médio. Com a alimentação natural ou com uma dieta completa e suprimida, a gente consegue jogar essa idade no cerca de 20, 22 a 25 anos. Isso é, se os tutores forem responsáveis. Então, nós temos essa carga nutricional levando esse animal a ter esse suporte nutricional de forma certa e levando a vida adiante. E você, Raíssa, o que você acha? O que você pensa sobre esse assunto? Então vamos lá. Quando eu penso sobre longevidade, né, como a Caísa falou, é a gente dar uma qualidade de vida e prolongar, né, a vida útil desse animal, né. Mas quando a gente fala de longevidade, a gente fala de uma qualidade, uma vida longa, mas uma vida saudável, né? A longevidade, ela engloba a qualidade de vida do animal. Então, com isso, a alimentação pode proporcionar o quê? Menos patologias, né? Então, são animais que, com isso, melhora problemas de pele, problemas renais, cardíacos, né? Então, a gente torna esse animal mais longevo, né? Mas no sentido de melhorar essa qualidade de vida mesmo deles. Com questão de você tem que ver a carga aí de exercício desse animal, né? Nível de energia que ele gasta ao longo do dia. Então, a longevidade, eu acredito eu, está ligada a tudo isso, né? Nesse âmbito mesmo de nutrição. E prolongar a vida, né? Diminuindo patologias e deixando o animal mais confortável. É porque, assim, às vezes pro tutor que está assistindo hoje, não é algo tão esclarecido quanto pra gente, né? Que somos atuantes da área. Mas quando a gente fala de nutrição, a gente não está falando somente, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas a gente não está falando somente de se alimentar, né? A nutrição, muitas vezes, ela é usada como um tópico terapêutico para tratamento de muitas doenças. Então, assim, eu acho que a longevidade, ela tá muito ligada a isso também, né? Vamos deixar essa moça aqui falar um pouquinho. Para mim, a nutrição, como a Kaisa falou, como a Raíssa falou, ela é muito ligada. Porque hoje a grande maioria dos meus clientes me procuram e os veterinários que me encaminham, por quê? Por você é gastroenterologista e ter uma visão como nutróloga também, são dietas terapêuticas, e elas estão diretamente ligadas à longevidade do animal. Então, assim, aquele cão, aquele gato, ele precisa de uma longevidade para ter uma qualidade de vida, às vezes porque ele é renal, às vezes porque ele é cardiopata, às vezes porque ele é obeso. Então, hoje as federações, que são a FEDIAFO, como a NRC, que são as principais para poder fazer a dieta animal, publicaram aí, que foi da FEDIAFO em 2020, um artigo baseado em humano que 40% da origem de câncer vem da alimentação do gato. Então, assim, isso está diretamente ligado à nutrição, à alimentação. E aí também falaram sobre o que realmente, como a Kaisa falou, como a Raíssa também falou, que nós somos o que nós comemos, e o pet também.
Então a gente consegue perceber que as cenouras, como o brócolis, diminuem a incidência cancerígena nos pacientes, né? Mas em contrapartida são alimentos inflamatórios para o intestino. Então a gente também vai conversar sobre isso, mas a longevidade, uma qualidade nutricional do pet, não é aquilo que a gente tira da cabeça, que o tutor tira da cabeça que ele quer dar para ele comer. Então isso também interfere. Uma alimentação balanceada não é aquela que a gente vai pegar para melhorar a qualidade de vida. Então a gente vai talvez dar dicas para vocês aqui ensinarem como a gente pode fazer isso de uma maneira mais sábia e dando qualidade e longevidade ao mesmo tempo e sendo saboroso. Exato. E aí a gente vai naquela questão que a alimentação natural, que tá um boom aí, né? Não é você sentar lá em frente ao computador e abrir um slide de dieta e pegar e copiar aquilo, né? Não é um copia e cola. Não. Precisa de uma avaliação desse paciente, saber quais são as suas reais necessidades e as suas limitações dentro do campo nutricional, para que você consiga montar um protocolo para aquele paciente. Às vezes esse paciente, ele já tem uma patologia instalada que você somente vai conseguir amenizar a sintomatologia clínica daquele paciente. Isso é errado? Não. Então, só para puxar mesmo esse gancho, né? Não, e com certeza, só para complementar, assim, eu acho que muitas vezes as pessoas entram nos sites, que a gente tem grandes sites hoje famosos, são dietas que são balanceadas a 1.000 calorias, né? Sim. E aí você tem que converter com o peso daquele animal e às vezes tirar algumas coisas que aquele pet particularmente não pode comer. Exato. Então, às vezes, muito tutor ou muito veterinário senta na frente ali do computador, abre o trabalho, vê que pra fulano deu certo, e pra ciclano não deu, e aí o paciente às vezes acaba morrendo pelo secado. Enfim, né? Esse Envolve toda uma personalização. De personalizados ou paciente. Eu acho que cada paciente é indivíduo, né? Balanceado e próprio de paciente. O que a gente vê hoje na clínica nutrológica é que existem alguns aí clínicos médicos não especialistas na área que fazem de forma errônea essas dietas, levando a casos seríssimos, principalmente hepáticos. Hoje a gente já tem problemas renais severíssimos na clínica nutrológica. E dietas como, por exemplo, alto índice de carboidratos, um arroz com cebola e um pouquinho de frango. É um pouquinho dietas pestes. né? Isso não funciona, né? A alimentação natural ela não é o panelaço da vovó. Ela é algo que tem que ser prescrito de forma correta, individual para cada animal, para cada espécie. E além da dieta, ela tem que ser suplementada também. Exatamente. Sem suplementos. A gente faz a alimentação natural, ela é cozida, ela é preparada, ela pode entrar de pressão, dando outra para de pressão, cozinha inglesa, Cozinhando junto, faz diferentes e será um soldado paciente, né? Eu acho que cada um daqui pega nossa rotina. Acho que nós aqui, por exemplo, acho que a Eduardo deve mais sofrer em relação a isso, das ultrassons, né? Que a gente consegue ver um processo inflamatório muito, fica evidente. E às vezes o paciente acaba indo pra cirurgia pra poder tirar o processo. E aí depois a gente que lute, nós três, né? E aí quando você questiona pra ele, na minha rotina ultrassonográfica, qual é a alimentação dele? Eu divido ração e alimentação natural. Sim. Mas você tem alguém que te orienta? Não, eu falei, não faz. Na verdade, não existe essa capacidade como stick fit. Sim, Isso daí é um sério problema que a gente encontra. Ou o animal ele se alimenta de alimentação natural, que existem várias modalidades dentro dessa modalidade, né? Suboculógicos, através da presa, ou até mesmo uma cozida. Esse mixed feeding, eu, por exemplo, não trabalho. Não sei se os colegas trabalham, mas eu não trabalho. Não faço. Eu acho que você faz um desbalanceio total da dieta, até mesmo porque você tem inovação de um nível de carboidrato gigantesco na raçãozinha comercial, uma quantidade muito, muito baixa ali, às vezes proteica, restos de graxaria. Então, assim, a gente não leva o benefício. Infelizmente, a fisiologia do animal, ela requer que esse animal ele tenha um desenvolvimento desde os primórdios. A gente está falando dos lobos, dos ancestrais. Então, a gente faz a alimentação natural voltada diretamente para a espécie para englobar a saúde nutricional. Sim. Então, o que acontece? Isso acaba levando o seguinte, dietas totalmente erradas, problemas de períodos severíssimos, animais internados, recomendação veterinária e colegas nutrólogos sofrendo com esses problemas. O que mais acontece? Eu vou falar assim que eu confesso que como nutrólogo eu acabo não fazendo, mas como gasto, eu pego pacientes às vezes que eu preciso fazer um pouco, né, do mas não gostaria de, como, por exemplo, uma paciente que tem uma alergia alimentar severa,
eu preciso entrar, que ela é um tutor. Ele sempre fala sobre o tempo, preparação, né? Então ele prefere a ração. E a gente acaba entrando com a ração, mas aquele paciente não se adapta à ração 100%. Então, aí, na gastroenterologia, agora, como gastro, o consenso da gastro, até a Braga, ela orienta a gente a colocar ali uma proteína exclusiva para dar sabor. Não que isso seria uma dieta que eu tô misturando, mas, por exemplo, tá? Eu vou calcular, fazer o cálculo da ração, porque se o tutor prefere, eu coloco ali a ração e eu pego ali e falei, ó, você vai pegar 2 fiatos, entendeu? De lombo suíno. Não seria assim completa ração, sabe? Seria uma saborização da ração. Para que ela não deixe de ser imolegênica, mediante ao longo, a proteína que o paciente puder, e ele não deixar de comer aquilo ali. É o que eu gosto de fazer? Não, não é. Mas a gente acaba se adaptando o paciente. A realidade do todo. Mais uma vez, personalizado. Cada caso é um caso. Exatamente. É uma discussão que você vai levar também em consideração outros fatores, vai muito além da necessidade do animal. Esse tutor, ele tem uma condição financeira para fazer isso também. Ele tem uma disponibilidade de tempo para fazer isso. Hoje o gargalo maior, né, de luta de cortar é o tempo. Com a expertise que eu tenho na alimentação natural durante 5 anos, eu fui cozinheira de alimentação natural. Fiz para alguns pacientes essas refeições. Então, assim, eu tenho uma expertise muito grande em mudar a realidade do tutor hoje. Não sei se as colegas nutriólogas têm essa expertise de só dietas. Eu fiz e presenciei vários casos de tratamento de vários pacientes. Então, assim, dentro da alimentação natural, hoje com essa expertise, eu consigo fazer uma formulação em que o tempo seja mais curto e a dieta seja barata. Não levando ao que eu estou falando, eu prefiro ração porque é mais barata. Hoje a ração ela não é mais barata se você fizer uma formulação ideal para cada espécie, direcionada exatamente para aquilo que apresenta. Então, por exemplo, hoje a gente consegue fazer para um cão de pequeno porte, vamos supor, de 5 quilos, uma refeição para ele que a gente consegue englobar R$80 por mês. Gente, você sabe o que é isso? 30 dias de dieta, R$80 por mês, a gente consegue ainda substituir essas rações de péssima qualidade, ou até mesmo que tem nome no mercado, um prêmio, um super prêmio, e consegue oferecer uma alimentação natural, equilibrada, balanceada. Entende? Então, assim, é muito diferente do que só oferecer ou só oferecer. Hoje é só o tempo. Sim, eu concordo com você, mas os tutores às vezes preferem em relação ao tempo, né? Mas quando você dá uma segunda opção para eles, isso funciona bem. Até porque, como você falou muito bem, a gente para poder se aprovar uma ração, às vezes as pessoas têm conhecimento aqui, é muito fácil. Hoje, o mercado aprova uma ração com qualquer, não tem critério. Por exemplo, a Fediaf pode aprovar uma ração se em 3 meses a 6 meses, aquele pet, ou aquele pet de forma geral, ganhar peso, não tiver queda de pelo, e não tiver diarreia, né? Então, assim, você dá com isso com critérios durante 3 a 6 meses para aprovação de uma ração no mercado, aí você coloca ela como super prêmio, ou você coloca ela ali como prêmio especial, mediante a quantidade nutricional que ela tem. Então, assim, não vejo que é tão relevante, né? Sabe o que acontece muito? É porque, assim, os cães, os animais, assim, foram domesticados. Então, fica muito mais fácil essa parte de domesticação voltada para o tempo hábil que nós, tutores, temos com os cães. Todo mundo trabalha o dia inteiro. Então, fica muito mais prático. A pessoa que realizou e fez desse estudo para poder realizar o pellet de carboidrato, que eu nem chamo de alimentação, eu chamo de pellet de carboidrato. Ele fez dessa forma para poder conseguir ofertar com mais conteúdo mais curto, né? Então, é só abrir o saco e ofertar. Vou aproveitar que a gente entrou nesse gancho aí de alimentação natural, ração. Eu sei que é dúvida da maioria dos tutores. Vamos falar assim, se não for 90%, é bem perto disso. Alimentação natural ou ração? Prós e contras. O que vocês me falam? Começar pela raiz, por favor, a gente tá... Joguei na fogueira. A Kai, quando ela falou até agora de alimentação natural. Jogou na fogueira. Jogou na fogueira, sabe? Que é a bolinha, né? O momento agora é a gente. Só que a gente tem que saber especificar, né? Nesses momentos, as oportunidades. Então, assim, eu sou do time... Somos 2, entendeu? Depende de
Exato, depende para cada ocasião, porque hoje em dia a gente tem formulações no mercado muito boa, e a gente sabe disso. A gente não está falando de uma ração que é feita com subproduto, né? A gente está falando de uma ração de alimentos selecionados. Então, assim, aí entra naquela contrapartida, o tempo, a questão da qualidade, né? Do tutor desse tempo com o animal, do tempo que ele tá lá para fazer as coisas. Saber preparar. O emocional dele, eu estou preparado para embarcar nessa viagem, entendeu? Nessa viagem de vou me comprometer a toda semana a fazer isso, a preparar as marmitinhas. Então, assim, eu sou do time alimentação natural, sim, porque a alimentação, como a gente falou sobre longevidade preventiva e também com tratamento, como a Verônica citou, né? Você trabalha com alimentação para distúrbio gastro, né, intestinal e tudo mais. Então, assim, a alimentação natural para mim, ela tem um pró, que é justamente isso, de modular, personalizar o animal que ele precisa, né, desse suporte nutricional, um quesito de patologias e também um quesito de que a gente sabe que algumas espécies em específico, elas são um pouquinho mais melindrosas para comer. E às vezes esse alimento, por ser mais palatável, mais rico em água, né, ele acaba sendo mais atrativo. Então você tem um leque de oportunidades para oferecer para esse animal. Lembrando sempre, né, da personalização. Não todo mundo pode comer. O que Joãozinho come, José não vai comer. Mas não reduzir esse negócio do Todo mundo, exato, nem todo mundo é todo mundo. Então, assim, só que aí a gente entra. O contra, o tempo que o tutor vai ter que se desprender, se dispor. Agora, a qualidade. Sem aditivo, sem corante, tu vai fazer com coisas que estão ali à disposição fresca, não precisa ser tão caro, a gente consegue ajustar a realidade do tutor, você não vai querer que ele come arenque. Você pode substituir por algo que vai ser mais acessível ao alcance dele. Mas aí é aquele tutor que a gente sabe que não vai ter tempo, não vai ter responsabilidade, porque acontece a falta de responsabilidade. E eu não digo responsabilidade no sentido de que ele quer fazer mal pro animalzinho dele, mas no sentido de que a correria do dia a dia, às vezes ele tá cansado, isso acontece. Só deu pra fazer isso hoje. Só deu pra fazer isso hoje. Ou então, hoje eu tô sem tempo, eu vou tirar um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata com de frango. Sua alimentação, meu filho. Então, isso é um contra. Mas o pró é que é uma maravilha. A gente aumenta a longevidade, previne vários distúrbios aí que a gente poderia evitar. Hoje, a Associação Brasileira, né, de Dermato, não só no Brasil, americana, de todos os lugares, um consenso de que a alimentação natural, ela reduz muito, né, essas patologias. Tudo que a gente trabalha com dermato, com tudo. Então, isso é muito legal. Agora, vamos já a alimentação, né? A raçãozinha, a ração seco, alimento seco. Eu acho muito prático pra caramba, bicho. É aquele tipo eu ofertei. Beijinho, vai ver sua vida, meu amor. Então, assim, só que o tutor tem que ter a responsabilidade de saber. Esse alimento é bom, mas ele não vai saber isso sozinho, né? A gente tem aquela contrapartida do veterinário. O controle, a prescrição, entendeu? Essa é boa, nível de qualidade bom. E acaba sendo o quê? Tudo compartilhado ali. Exatamente. O que na alimentação natural a gente tem que se controlar, tem que regrar, porque não é só jogar o alimento, a gente tem que suplementar, a gente tem que dar um ômega, a gente tem que dar uma suplementação mineral, vitamínica, tudo ali. Tem que acompanhar o paciente, querendo ou não. Então, assim, isso é bacana, né? Na ração, porque vem tudo englobadinho, compactado. Só que aí vem aquelas rações que não são de tão qualidade, os aditivos, né, e tudo mais ali. Eu acho que acaba entrando na mesma questão da responsabilidade quando a gente sai. Exatamente. Por isso que tem que ter um profissional. Complementando o que você fala, do que você ofertar uma alimentação natural totalmente desbalanceada e errônea, é melhor ofertar A ração. Exato. do que você fazer o panelácio do robô e achar que não é disso. Porque aí, no mínimo, vai ter ali de bizarro. Se você ofertar algo errado, piora a saúde. A saúde. Então, depois, há problemas futuros que nós vamos ter que resolver, graves e sérios. Gente, eu já vi paciente chegar em estado convulsivo em um hospital veterinário porque fez uma dieta com altíssimo índice de carboidrato, onde o animal virou diabético.
E existe. A Gente, isso é um absurdo. E assim, dietas testes ficam assim com ele por pelo menos 90 dias. 90 dias é um tempo hábil que a gente vai conseguir ver muito problema. Eu já vi paciente com falência renal, com dieta de brincadeira, com excesso altíssimo de fósforo e nível de proteína. Pessoas que fazem dietas erradas. Então, assim, é muita responsabilidade. Então, desse grosso modo, né, como você estava dizendo, existem essas duas contrapartidas. Hoje, voltada somente para a nutrologia, apesar de ser especialista, né, eu fiz nutrição animal e imunogástricos e ruminantes, olha só. Vi também o balanceamento de ração, mas hoje eu sigo a linha raciocínica para alimentação natural. Porque assim, por estudar assim com meus colegas, como vocês, eu vejo um ponto de interrogação nessa. Eu sei que existem muitos tutores que ainda não podem, né? Às vezes pode ser até grosseiro a forma de falar. Para aquele tutor que realmente pode e ele quer, se ele vê que no índice de carboidrato altíssimo que tem, mesmo sendo uma ração de boa qualidade, a gente consegue elevar um número, por exemplo, de neoplasias. Porque a célula cancerígena, ela se alimenta do carboidrato para ela se desenvolver dentro do organismo. Então, o que acontece? O animal ele pode não ter a neoplasia, mas ele pode ser predisposto geneticamente a desenvolvê-la. Então, a maioria dos casos que nós atendemos hoje, colegas, falam que eu não estou mentindo, de problemas de cadeias mamárias uterinas, que dá câncer, e hepático, e renal, que eu também já vi, tem gente que nunca viu, mas eu já vi, é devido a esse acúmulo de carboidrato no organismo por ração. Então, assim, mesmo que você vai fazer o pellet de carboidrato de excelentíssima qualidade, a gente tem um nível exacerbado de carboidrato, que nós não conseguimos neutralizar. É como vocês disseram, nós temos responsáveis técnicos pelas empresas que fornecem as rações. Mas é muito fácil, assim como a colega disse, aceitar isso pro mercado. Quem te disse que esse médico veterinário vai estar lá em cima toda hora, vigiando quem está fabricando? Quem foi que colocou a porcentagem ideal de carboidrato para mineral, para proteína, ou para uma fibra alimenta, né? Ou seja, qualquer parte voltada à ração. Então, assim, é muito difícil, é um gargalo que a gente tem que atender e não é fácil. Eu sei que muitos tutores não podem, é muito complicado. Então, assim, eu, hoje, por exemplo, sou fãzaça da alimentação natural, é o que eu indico, eu faço, né? Mas, com a correria do dia a dia, se fosse para optar, realmente, eu preferia ofertar uma ração de boa qualidade do que ofertar uma alimentação natural se eu pudesse fazer de forma assim. Então a gente pode concluir que essa de que de manhã ele come ração e à noite eu dou um arrozinho, isso não existe. Isso não existe. Ou é A ou é B. E de preferência que ambos tenham orientação. Porque também não adianta pegar o pacote de ração de qualquer forma, comprar ração de pais fortes há muito tempo, né? Já perdeu os nutrientes, de repente não tem, já é uma ração que não tem o que o animal precisa naquele momento. E aí está condicionado de uma forma incorreta, então já temos problemas agregados aí, né? Só para pegar esse gancho seu, das colegas, assim, minha opinião, eu sou do time natural do time da ração, mas todo mundo vai ter a hora de usar. Mas até porque, como da parte puxando ali para baixo da gastro, que é um pouco, a gente precisa às vezes fazer dieta de exclusão. E a dieta de exclusão ela pode levar até 45 dias. Então, mais do que isso, não é uma dieta de exclusão. Isso é privação de nutrição. Então, às vezes, por 45 dias, eu preciso tirar o animal de alguns alimentos e introduzir aos poucos para ver se vai ter a reação tanto em pele quanto gastrointestinal. Isso não me deixa o animal nutrido. Por quê? Atrás estou suplementando. Então, eu estou fazendo suporte nutricional. Seja ali com ômegas, seja com nutracêuticos manipulados, que eu trabalho muito com nutracêutico. Então, assim, ele não é porque ele está comendo, vou te dar um exemplo, tá? Ele está comendo uma batata inglesa com um suíno, com uma batata inglesa com tilápia, que ele vai ficar dizendo para disso. Eu estou dando um suporte. E aí, fulano vai para casa de fulano, amigos conversam, eles começam a fazer aquilo e vira uma fragmentação, entendeu? Ninguém está suplementando ninguém, o paciente está desnutrido. Em relação
a ação em uma alimentação natural, aí eu vou falar sobre, não só a experiência, mas sobre o trabalho, sobre a linha que a gente segue hoje, né? Se a gente for ver a Fediafco, ela é muito relacionada à fabricação e geração. Então a Fediafco hoje ela faz o nutriente, o balanceamento nutricional da ração. Então, quanto tem que ter de carboidrato com uma ração, quanto tem que ter de selênio, quanto que tem que ter de potássio, quanto que tem que ter de sódio. Isso é uma federação americana. Ou seja, vai ser sempre muito mais alto do que a alimentação natural. Por quê? Porque é processado. Então, quando a gente vai fazer alimentação natural, se as pessoas não souberem olhar, elas olham a referência errada. Então, hoje, no natural, a gente usa mais o RNC. Por quê? O alimento é mais fresco e ele te dá uma porção de vitaminas e minerais maiores do que uma ração. Então, a gente acaba suplementando menos esse paciente e colocando um menor conteúdo ali. Então, isso é diferente. Então, igual a gente estava falando, você quer ração ou você quer entrar no trabalho? Eu te falar, depende do meu tutor, depende do meu paciente e depende do que eu vou tratar. Exato. Perfeito. Isso. Então, diante de tudo que a gente conversou, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Na hora de tomar a decisão do que ofertar para esse paciente, levando em consideração as suas necessidades. Então, vamos conversar com você, Raíssa. Tem algum caso que te marcou nessa trajetória sua, trabalhando em nutrição? Olha, eu vou falar uma dupla, entendeu? Porque eles são irmãs. Eles estão comigo, né? Já tem um tempo, desde que eles são. Um já é mais velhinho, mas uma tá comigo desde que é bebezinha. E eles sempre sofreram muito ambos de alergia mesmo, alimentar. Eles foram na dermato, a dermato começou a fazer a triagem e falou, não, vamos lá, vamos para a exclusão. E aí eles me encaminharam e a gente fazendo exclusão, tudo bonitinho, descobrimos. Eles vivem assim, a tutora é uma querida, ela sabe que eu gosto muito dela, entendeu? Mas ela é assim, eu já falei, ela é um pé no saco, porque tá tudo equilibrado, tudo balanceado, tudo lindo, tá todo mundo bem, assim, ó, 5 meses sem nada, sem uma coceira, todo mundo feliz. Mudar um petisco. Assim, não, fez aniversário. Fizemos aniversário. Um bolo. Ah, que ótimo. E aí o bolo, mas um bolo com tudo aquilo que eles não podem comer, que a gente já excluiu. Eu não fiz o bolo, não. Não. Simplesmente fizeram um bolo e aí a tutora, eu coloquei um negocinho diferente ali, um negocinho no meio. Cara, não deu 2 dias, isso foi no sábado. E assim, eles foram num parcão, todo mundo divertido. Porra, vamos quebrar um bolo, né? Maneiro. Eles acharam aniversário, cara, vamos botar aqui uma sobrecoxa, um bife, vou botar todo mundo junto. E aí, beleza, eu divertido, tá? Um monte de cenoura, e eles pegam a cenoura. E assim, a pele deles, né, no caso. Isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, gente. Chegou na carne viva. Por Deus, chegou na carne viva, o cachorro tava despelado, entendeu? Cheio de poeira, aquela coisa horrorosa. Eu, cara, o que aconteceu? Não fica comigo, não. Eu dei um bolinho pra ele de aniversário. E, tipo assim, cara, desandou tudo, porque não foi só o bolo, foi a lembrancinha, foi o docinho. Foi quando era. Cara. E aí, tu encaminha de volta pra dermato, vamos fazer, porque é uma acompanhamento, tudo de novo. Aí, esses dias a mesma chegou pra mim e falou assim, doutora, isso tá lindo. 6 meses. Não demangou. Tô seguindo tudo certinho. Eu tô mandando o que você faz pra mandar pra escolinha. E aí que mora a responsabilidade do tutor perante a alimentação e o tratamento. Exato, exatamente. 6 meses, todo mundo lindo, todo mundo controlado. Pedi, ver o bilhetinho pra creche. Olha, nada de petisquinho, que fulaninho não pode comer, nada de... Entendeu? E aí ficou tudo bem, tudo maravilhoso. Mas assim... Os maiores índices que eu pego é de animal com problema
alérgico alimentar mesmo. E aí a gente consegue controlar muito bem. Você vai querer ver estomata intestinal, faz uma gasto. Faz a dieta, você faz um gasto. Né? É pior, Conta aí, o que você tem de Então, casos interessantes? o meu caso interessante, eu acho que foi o que mais marcou minha frase como gasto, porque eu digo que a metrologia, eu sou nutróloga, eu faço alimentação, mas é mais voltada realmente para a terapêutica, né? Então, assim, eu tenho pouca abordagem para aquele tutor que é só de acordo hoje, que é só mudar a alimentação natural. Então, eu tenho mais vontade terapêutica. Eu atendi um gastroenterite de 3 anos, que ele tinha crises convulsivas, tomava fenobarbital e precisou fazer reajuste de dose desse fenobarbital. Né? E 2 meses depois, esse gastroenterite, ele perdeu mais de 4 quilos. Então, assim, tem foto dele que ele ficou realmente feioso. E o doutor começou a ficar maluco. O paciente tem bastante diarreia, regurgitação e diminuição aí de potássio, de fósforo, de sódio, de albumina. Então, um paciente que não tinha eletrocardiograma bom para a gente poder fazer uma sedação aí, para ir para uma anestesia, para colocar biópsia, tem que paciente, assim, difícil de um diagnóstico. E eu falei, olha, vamos fazer um exame, que eu gosto muito, que é o PCR fecal, a gente vê se tem desbiose. E desbiose, PCR fecal, parece que tem um tipo de bactéria, alguma coisa assim, ou você tem desbiose enrolada pelo fenobarbital. Que muito colega também na clínica, como eu sou clínica também, a gente às vezes simplesmente prescreve a medicação, não sabe se ela vai causar uma desbiose intestinal, uma desbiose, uma úlcera gástrica, e depois não sabe porque aquele paciente está passando mal, é uma coisa depois, né? Então não é a minha medicação, foi depois. E aí, com o teste de desbiose que a gente conseguiu fazer, ele viu que estava uma desbiose severa e junto com a bactéria, que veio adquirindo pelo fenobarbital. Então isso me marcou muito, porque foi um dos primeiros casos que eu peguei e convenci o doutor a mandar o exame químico, depois de, sei lá, 2 vezes conversando com ele, mandar para poder fazer lá em São Paulo a desbiose. E aí veio qual bactéria que faltava, a gente fez transplante fecal, e esse paciente com dieta natural associada à terapia, porque tudo que ele comia de ração, ele tinha diarreia voluntária. E eu tive também que incluir uma alimentação natural. Então, assim, foram dois desafios muito grandes. E aí, depois de 6 meses, o doutor me mandou uma foto e falou, Verônica, ele engordou. E tá bem, eu acompanhava ele semanal. E depois, se quiser, eu mando para as colegas verem. Isso foi gratificante até hoje, quando ele me manda a foto dele, entendeu? Então, assim, foi um conjunto de coisas, principalmente a gente mostrar para o doutor ele entender que algumas medicações também não podem ser feitas de qualquer maneira. Então, esse paciente me marcou muito, porque foi no início da minha carreira como gastro, no início da minha carreira como mexer na parte de nutrição terapêutica, foi desafiador realmente ver você pega um paciente, a gente passado por outros colegas, gastros, renomados, o tutor precisando de atenção. Então, às vezes, você dá aquela atenção, você para, você estuda, você, sabe, aquilo parece que marca você de que, realmente, cada paciente é um paciente. E eu falei, nossa, porque assim, até hoje eu falo, nossa, sabe? A gente é desistir, ele tá legal, né? Legal. Você, Ricardo, comendo foi. Eu acho que o ponto mais marcante da minha vida até agora com a nutrologia foi uma paciente, que era uma mulher e ela tinha 58 quilos. O PCDA dela era 27. E os tutores me procuraram desesperados, porque eles queriam fazer o processo de emagrecimento, era uma cachorra com ela não fazia nada, só ficava deitada, ela nem levantava, os colorados, eu nem sei o que era aquilo, porque não tinha nem como pedir. A fita não vinha, sabe? Então, assim, o que acontecia? Ela se alimentava de raciocínio especial, ele oferecia petiscos pra ela junto com a ração. Nossa, nada tão bem. Então, ela amava. Ela só tá engordando, virou uma cardiopata, tava com o pé ali no diabetes, os rins já estavam parando porque ela já tava. Eu não sei se tem capa de ser, mas assim, ela tava muito mal. E aí, daí nós iniciamos a dieta, né? Fizemos a alimentação de obesidade terapêutica, com os ultrassecos de noite e conseguimos reduzir. Foi um período muito longo, que eu já disse pra eles, olha o que é que acontece com a alimentação natural. Tudo depende do tutor, tá? Não depende de você médico veterinário. Então não vem falar que nós fizemos uma dieta e que o animal ele não melhorou, porque ele vai melhorar. Se você fizer de forma certa. Então, assim, não existe a possibilidade do não. Existe a possibilidade do impossível é possível.
E eles são muito responsáveis. Então, eles viram e pegaram isso pra eles, sabe? É claro que foi um acompanhamento quinzenal. Eu fiquei por cerca de quase um ano com essa paciente, nesse acompanhamento. E daí a gente conseguiu reduzir, tá? Toda essa carga. Então, olha só, começamos com uma dieta para obesidade, fizemos uma dieta para cardiopata e, é claro, né? Tudo de forma gradual. Não foi assim, de hoje para amanhã. Então, a gente começou com redução, depois para cardiopatia, e assim foi seguindo. Hoje, a paciente tem 25 quilos. Ela tá linda. Eu posso botar foto pra vocês. Pra vocês. Então, assim, ela tá linda, super recuperada, as flores agradecem demais. É outra cachorra, disposta, brinca, porque ela era mórbida, gente. Ela só ficava deitada. Então, assim, é o que mais me marcou, que eu nunca vi um gordinho não gordo. E sabe o que eu observo, assim, no relato de vocês? Todas as 3 histórias são histórias de sucesso, claro que vocês deviam fazer aqui, né? Algo diferente, mas eu vejo como que, e acho que em toda especialidade, na verdade, né? Como que o engajamento do tutor no tratamento, no conselho, na orientação que vocês passam é importante. Porque assim, não adianta nada. Você tem um paciente obeso, você tem um paciente alérgico, você tem um paciente com alterações ali, disfunções importantes. Você quer levar ele para um atendimento especializado, a pessoa vai te passar todo o profissional, né? Todos os exames que precisam, a dieta e tudo mais, e você quer um milagre. E não cumpre aquilo ali, sabe? Não te compromete. Então, assim, não adianta. Você pode levar no melhor profissional, você pode ter as melhores orientações. Se você, como tutor, não se compromete, infelizmente, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Agora, e aí não adianta culpar o profissional. Ele trocar de profissional É isso que acontece, né? Porque é isso que acontece. Pra vocês virem, eu sou uma gastropatologista, nutróloga, minha cachorra tem paladar seletivo. Mas a calça delícia. E é obesa, santo de casa. É o do positivo, entendeu, né? E aí a gente tem aquela dieta regradinha lá em casa, assim, quando dá, mas ela vai na casa da vovó, aí a vovó dá pãozinho, dá biscoitinho. E aí é aquilo, né? Então eu sou doutora. Não se compromete, familiar todo não se compromete, mas a gente fala bem assim, ó, já viu as férias da sua filha? Tá com pena. Então você falou, então a gente pode, eu tô dando experiência mesmo. Então, na minha casa, com a minha cachorra tem mais seletivo, às vezes eu consigo controlar, mas aqui então ao meu redor não se compromete quanto eu. Então, isso e aí vai falar que é a gente. Então, assim, a gente tem histórias de sucesso, meu Deus do céu, aqui, mas a gente sabe que isso pode estar de ruim, né? Muito ruim para quem para paciente, né? Com quem o tutor, se ele faz certo ou não, é diferente. Quem vai refletir esse trabalho aí de profissional e tutor é o animal, né? E isso pode estar muito ruim. Uhum. Então, partindo desse princípio, eu queria ouvir de vocês, começando pela Kaidwa, o que você diria para esse tutor que quer começar uma dieta natural? O que você dá de dica para esse tutor? Procure profissional habilitado na odontologia. E, de preferência, uma dieta certa para a espécie e para o caso clínico que esse paciente apresenta. Não adianta você iniciar uma dieta totalmente errada. Então, você precisa de um acompanhamento biológico para poder te guiar. Mesmo que você escolha uma alimentação natural, você escolha uma ração comercial que você não tem tempo, ou às vezes você não tem dinheiro, que existem pessoas assim. Infelizmente, isso tem. Não consegue oferecer o mínimo. O cachorro vai deixar na rua. Assim, vai pagar o final, não faz os paneladas frente da presa, não é assim. Então, assim, faz uma responsabilidade. A alimentação natural não é rodinha. A gente não tá brincando com saúde. São vidas. Muitas pessoas têm os animais como se fossem da família. Hoje nós temos os animais como se fossem da família. Então, mesmo que eles escolham domesticar, se são carnívoros ou culturistas obrigatórios, nós devemos ofertar uma dieta balanceada e de forma correta. Então, assim, para prevenir justamente outras doenças que possam aparecer com a genética, a gente também não conhece. Pai, não conhece mãe, né? A gente não conhece os antepassados. Então, ofertem, escolham. Então, procurem profissionais habilitados. Não adianta ir em qualquer um que ache que sabe fazer uma dieta. Né? Então, a gente precisa focar nisso daí. É realmente muito importante. E assim, é um segmento contínuo, né? É aquela atenção contínua também. Não foi ali
Oi, cheguei, vou fazer essa alimentação, pro resto da vida vai ser aquela alimentação, né? Que vai mudar com a fase, o nível de peso do animal, a idade, a fase de vida, a demanda energética, o nível de exercício. Então, tem que ser um acompanhamento contínuo com o animal, né? Então, em decorrência disso, eu vejo uma coisa aqui. Queria dar parabéns também, porque a gente estava só elogiando aqui os cachorrinhos gatos. Eu tenho clientes ganso que vê a nutrição. Tá vendo? Exatamente, gente. Lindo, maravilhoso. Eu só queria elogiar para os outros pacientes mesmo. Eu tava voltando, mas com relação a essa questão aí do fato, né, que a Kaisla falou, procurem com um profissional. Não é cadelaço, não é pegar um pouquinho de arroz, um pouquinho de vegetal. Aí hoje eu quero dar batata, abobrinha e fulaninha aqui. Não é não, intuitivo. não é intuitivo. É uma coisa calculada, pesada, né, balanceada. E assim, gente, a gente passou o balanceamento. A pessoa, ai, mas hoje eu quero colocar um pouquinho a mais de fígado aqui. Não, não é isso. Às vezes balanceou tudo, já acabou com tudo. Então não funciona dessa forma, porque a gente vê isso. A gente vê o tutor, você entregando na mão dele, tudo bonitinho, cabelado, calculado. Você levou um tempo para fazer aquilo, você conheceu o animal, você conheceu a rotina do tutor, você fez ali seus eletrólitos, você fez tudo direitinho, porque chega aquele tutor que pede um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne moída, e quando chega para fazer exame, cálcio lá embaixo, potássio lá embaixo, sódio lá em cima, e é uma bagunça geral, eu uso pra você regular isso tudo de novo. Então tem que ter aquele acompanhamento constante, né? E aqui, ele oferece só carne, caldo de Só carne, melancólico, lá em cima, posso. E, Gente, eu tava pegando fogo. E uma coisa importante, cuidado também com o profissional. Não é assim, porque, gente, existem profissionais. Hoje em dia a gente vê muito isso. É aquela coisa, não, eu acho. Não, a gente não tá trabalhando com achismo, entendeu? A gente tá trabalhando com estudo, com ciência, com o que você se propõe a fazer, entendeu? Aí te joga aquele boom de informação, olha, pode dar tudo cru que você quiser. E a gente sabe que hoje em dia, a depender do animal, a gente calcula isso aí pra eles, né? A gente sabe que hoje em dia muitos alimentos, né? E fica muito da Ásia, né? Quando a gente pega pra estudar algumas coisas, eles são livres de muita coisa, principalmente salmonelose, né? E aí quando vem uma pessoa assim, do nada, que tira uma informação do além, te joga assim, dá tudo que você quiser, pode dar tudo cru, porque na natureza vivia assim. Não existe. Eu sei. Eu acho que a gente está compartilhando da Exatamente, mas não é o profissional que dá informação, a informação do armazenamento, do preparo, não é esse o profissional. Exatamente. Ele te joga, tu vai no açougue, pode comprar isso e você dá. Porque na natureza ele fazia isso. Eu acho que a gente está compartilhando da Entendeu? É complicado, da mesma inspiração, que são as dicas de Instagram. As dicas de Instagram. Que eu acho que, assim, a minha opinião, né, a alimentação natural, ela não é moda. Eu acho que o doutor, ele tem que procurar você quando ele já decidido. E quando ele chegar até a mim para perguntar sobre isso, eu ainda falo os prós e os contras e vejo se realmente ele vai querer. O que ele vai ser viável para ele. E às vezes não é. Às vezes ele inicia, ele vê que não é, a gente tem que voltar para um lançamento, eu diria, né? Então, assim, dica do Instagram não é profissional. Então, uma coisa é a gente falar assim, ó, a gente pode dar, tô dando exemplo, tá? O seu pet pode comer cenoura. Ele não pode comer cenoura. A cenoura, ela ajuda pro intestino e ela limpa a pele. E aí, o seu essa legenda. o pet pode comer brócolis. Ah, mas o seu pet, ele vai poder comer brócolis na dieta dele? Porque às vezes o brócolis vai causar mais gases e o tutor vai associar com uma batata. E aceita, né, esse alimento. Então, assim, não é aquelas dicas, não é porque a gente dá dica no Instagram, a gente dá dica no podcast, eles vão ter que pegar frases fracionadas, montar uma própria dieta dali que pode comer ou não. E assim, a gente fazendo hoje em dia. e assim, aos colegas, né? Não faz isso. Aos colegas. Vamos deixar pra quem sabe, gente. Vamos deixar. Vamos ajudar as dicas pra quem sabe. Já que você viu essa história aí,
eu sei os meus limites. Por isso que a minha mãe tá com a criação de pato. Eu acho que eles podiam fazer uma nutrição pra esses gatos. Parece que eu sou toda pra ela. E eu tenho que ter noção, né? É legal, é tudo interessante. Eu já disse. É muito bacana, gente. Pode falar. Ele falou também, complementando, né? Ela disse, existem vários alimentos. E essas dicas de Instagram levam tanta aberração, gente, por aí, igual frutas cítricas são proibidas. Abacate é tóxico. Alho pode, desde que, não tem problema, vai prevenir seu animal de ruga e carrapato, Gente, que aumenta a não. imunidade. Gente, é menino. Quiabo, gente. Nossa, esse aí, esse aí é o áudio. Então, Aí você não vai encontrando quiabo. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer assim? Eu tô nadando, mas não, mas isso não aqui. Eu acho que bem. Experimentos podem, às vezes a gente acaba falando pelo rótico, todo mundo precisa parar. Sim. Então é mais fácil você falar que não pode, até você tentar instruir ele, que aquilo não pode. mas cebolinha pode, vou te contar um caso. Pode. Mas a dieta, na hora dos temperos, né, o doutor fez. É claro que, não todo que não ia colocar cebolinha jamais, calma. Você fala, E aí, calma. Aí tá, né? Como é que tá a dieta do Benny? O nome dele é Benny, gente. Como é que tá a dieta do Benny? Ô, doutora, a dieta do Benny tá ótima. Ele amou cebolinha verde. Eu, o quê? Da onde a gente vai cebolinha? Aí eu falei assim, olha só, eu falei, o Ben que tá feliz, quem não tá feliz é a doutora. Aí a doutora, como assim? Eu falei, você leu o planejamento alimentar? Porque olha só, não faço. Nas consultorias, colegas, vocês também devem fazer da mesma forma. Eu gasto 2 horas para ensinar o tutor como fazer a alimentação integral, como preparar, como armazenar. A minha consultoria é realmente uma consultoria. O meu plano terapêutico, né? O meu plano de acompanhamento é 18 páginas. Então, assim, Leia, tá tudo lá a informação. Eu tenho que tirar a casca da abobrinha, não leio, gente, tá lá. Só que o que acontece? Eles não leem. Eles querem participar, fazer de forma errada. Gente, ofereça ração. É isso. É isso. Não coloque cebolinha. Exatamente. Né? Não, porque não tem sentido. Você quer uma coisa melhor para promover a saúde do seu animal, mas você vai fazer do jeito que você quer fazer. Então, não tem sentido, né? Acho que a gente conseguiu trazer bastante informação de qualidade para vocês. As meninas são super disponíveis. Se alguém quiser o contato, a gente pode passar depois, né? Agradecer muito a presença de vocês. A gente agradece. Poderem aceitar, participar com a gente, falar, foi muito bom, inclusive para mim, que não sou da área. Eu até fico feliz, porque eu tenho bastante paciência. A gente sabe que a gente também, porque se ela tem casa, a gente consegue. Mas é isso, né? A gente quer o melhor para os pacientes em comum, né? De uma maneira ou de outra, acho que todo mundo a gente está buscando o melhor para esse bichinho que chega até nós nesse momento, né? Então é isso, a gente encerra aqui. Vou pedir para quem tá aqui até o final comentar alimentação natural / ração. Só pra gente saber que você assistiu até o final. E vamos se inscrever no canal, gente. Se inscreve, ajuda a gente no engajamento, compartilha com seus amigos, amigos de profissão, os tutores. Porque assim, a gente tá muito empolgado com esse projeto. Graças a Deus tem tido uma recepção muito boa do público que a gente quer alcançar. Mas pra gente dar continuidade, a gente precisa que tenha engajamentos. Então vou pedir pra vocês comentarem muito, compartilhar e curtir o vídeo, tá? Não esquece. E é isso. Tchau, Tchau.